tarde, Olá. sejam bem-vindos. Boa tarde. Façam- Já estamos cá? Já estamos cá. Já estamos Já? cá, vamos ver se vocês estão lá. Olá, olá. Olá. O som parece que está a funcionar. Equipa fantástica aí de suporte, deem-nos feedback do som e Tudo da ligado, imagem. tudo Tudo a sentado. funcionar. Ok, vamos já verificar isso tudo. Então sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio da segunda temporada. 8º, 16, 16, estás a fazer contas? 8 Oitavo. episódios da primeira temporada e vamos no 8º da segunda. Ah, fizemos 8 na primeira. Já não me Fizemos. recordava. Fantástico. Então, olá a todos. Aqui estamos na duplicação de episódios da nossa primeira série. Portanto, o 8º episódio da segunda temporada. Sejam bem-vindos. Pá, acabamos de descobrir aqui uma Seja coisa fixe. bem-vinda, Florinda. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já temos aqui algum feedback. Equipa, está tudo ok? Deem-nos aí ligado. feedback. Ok. Tudo O ligado. som está a funcionar, a imagem também. Ok. Sejam bem-vindos. Façam o favor de entrar. Deram conta que eu troquei de lugar com a Florinda? É verdade. Isto para entrar para a terceira temporada. Não, prometemos uma coisa. Temos andado aqui com um grande investimento em termos de arquitetura, design e projeção de espaço. E na terceira... Verdade. Terceira temporada vamos fazer as nossas lives num espaço novo. Que está lindo de Tá morrer. fantástico. Vocês quando virem vão dizer, Por onde um- é que elas estão? Por momentos ficaste remitentes, dito. Eu não sei do que é que ela está a falar. Não, mas temos aqui um espaço maravilhoso para... Achamos nós, não é? Fomos nós que concebemos, com a ajuda de especialistas, obviamente. É. Mas temos aqui um espaço novo para a terceira temporada, preparadinho, portanto, assim que terminarmos esta segunda temporada, vão conhecer um novo espaço, Vamos inaugurar. não é? Da arte de encantar, da continuação da arte de encantar, com uma temporada absolutamente nova e diferenciadora, não é? Certo. Voltaremos às que temos estado a desenvolver, se assim se justificar e surgirem Sim. temáticas interessantes, Oh, não é? Florinda, deixa-me dizer, até para lançar aqui o mote, nós estamos sempre a pedir-vos para vocês partilharem ideias, Apresentarem sugestões. Sim. A Isabel, há uns tempos, deixou um comentário que eu depois não agradeci pessoalmente e quero aproveitar agora para dizer obrigada, Isabel. Tivemos a sua sugestão aqui em conta, que é falarmos um bocadinho dos perfis dos profissionais destas áreas. Exatamente. Pode ser um tema muito interessante, sim, de facto. Trazermos aqui, discutirmos um bocadinho, partilharmos, conversarmos. Quem serão as pessoas? Perfis e competências. Isso mesmo, isso mesmo. Aliás, de resto, temos estado a trabalhar um bocadinho sobre isso para fechar o nosso manual LAC Covid-19, um manual empático, e uma das questões sobre o que nos debruçámos foi efetivamente essa, Isabel, se já nos estiver a ouvir, é para si. Olá, olá, Isabel. E uma das questões que nós integramos no nosso manual LAC Covid-19 foi efetivamente esta preocupação, quais as competências mais relevantes para dar uma resposta encantadora Exato. nesta era Covid, porque isto não estamos em pós-Covid, estamos em era Covid ainda, ok? E vamos ficar aqui há algum tempo. E não é? portanto estávamos a refletir sobre estas competências dos profissionais de atendimento nesta fase que é de facto muito desafiadora devido a muitas alterações que estão a ocorrer no atendimento ao público, ao cliente. E isso fez-nos pensar um bocadinho, segundo o desafio da Isabel, ok, e por que não falarmos também sobre perfis de profissionais de atendimento e as principais competências que nós, aqui deste lado, acreditamos serem claramente diferenciadoras e decisivas no sucesso, não é? Isso. E portanto, Isabel, grata pelo Desafio feedback, aceito. desafio aceito, vai ter aí retorno nosso. Isso. Depois é só mandar o feedback a dizer se fomos ao encontro ou não e cá estaremos para o fazer, está bem? Ok. Ok. Portanto, hoje vamos, como prometido, fazer aqui uma simulação. A Judite está on fire, imparável, tem estado Jesus. praticamente há 4 dias a pensar em situações práticas. Vamos fazer aqui um desafio de outbound, de prospecção de clientes através de telefone. E vamos fazer aqui umas simulações práticas. Eu não sei se a Judite ainda quer que eu seja uma cliente fácil ou difícil, ela depois vai-me dizer, mas eu estou disponível para tudo, não é? Queres médiazinha? Quer que reaja, está bem? Mas eu não reajo, eu tomo decisões só. Estive bem agora, ok. não tive. Muito bem. Ok, obrigada. Então é assim, vamos fazer rapidamente aqui uma resumo, síntese da isso. nossa última live para Isso. as pessoas que nos acompanham e para ficarem aqui com uma imagem clara do que estivemos a trabalhar, e é sobre isso hoje, que obviamente que vamos trabalhar também, porque vamos fazer a simulação prática dos conceitos que apresentámos na nossa última live, certo, Judite? É isso Ok. mesmo. Então, fatores a ter em conta. Deixamos aqui um desafio fantástico, foi pensarem sobre esta questão do uso desta ferramenta notável para fazer não só inbound, mas outbound.
e definimos que, de facto, saber utilizar o telefone como uma ferramenta para potenciar vendas é determinante. E demos aquele exemplo com base naquele princípio dito que tu partilhavas, que se eu todos os dias fizer mais uma chamada ao final do ano, fiz 200, e tendo o pressuposto da regra de retorno, que é de 20% das chamadas que eu efetuo, terei 2 potenciais clientes. É isso mesmo. É isso Portanto, mesmo. nada como esquecer isto, que mais um bocadinho de esforço ao final do dia é sempre compensador. É isso. E eu aproveito para partilhar convosco uma sensação, se quiserem, um sentimento que eu tenho vindo a constatar nestes últimos tempos, destas partilhas e destas buscas com estas sessões, que este momento nos tem remetido muito para pensamentos e análises muito estruturantes, que é, meu Deus, o que vai ser do meu negócio? Será que eu estou bem aqui? Será que não é momento de repensar isto tudo? E faz sentido que se faça esses pensamentos, não é? Que se pense estrategicamente. Não quer dizer que eu, ao mesmo tempo que faço estes pensamentos mais profundos, mais de propósito, que eu não tenha ações microdiárias que eu acredito que possam fazer a diferença nos nossos negócios todos, naturalmente uns mais do que outros. Estou-me a lembrar, por exemplo, vocês têm um restaurante. E põem a dúvida agora que é o que é que eu vou fazer. Sim, com todas estas limitações. Exato. Não é? Será que faz sentido continuar aqui? É um restaurante que tem 30 mesas, eu para manter o distanciamento vou ter que ter só 10 ou 11, ou se calhar até menos. Se calhar o movimento não paga os meus custos fixos. Portanto, e esta pergunta mais de razão, mais profunda, vai se instalar. Ao mesmo tempo que eu faço este pensamento e que eu devo decidir em função dos meus objetivos, dos meus dados, eu posso muito bem, ao mesmo tempo, pensar em microações diárias que eu posso testar e que não custam assim tanto dinheiro. Que é, eu já pensei, por exemplo, em fazer contactos telefónicos ou ir pessoalmente, cumprindo as regras naturalmente, aqui aos meus vizinhos, empresas que eram os meus clientes, a Câmara Municipal que vinha aqui uma equipa do suporte informático, aqui as lojinhas do lado que vinham as senhoras almoçar. Será que faz sentido eu ir lá, conversar com elas, no sentido de saber se eu posso fornecer o almoço, ainda que eu não tenha um serviço takeaway completamente instalado, criado, não é? Exato. O que é que eu posso fazer, independentemente de eu ter uma resposta para a minha pergunta difícil, que é faz sentido ou não o meu negócio continuar nestes moldes? Exatamente. Antes desta resposta, será que nós não podemos fazer todos os dias alguma coisa pequena, mas que tenha um retorno e um impacto no meu negócio e que com o tempo até possa ser a justificação de uma saída mais estruturante? Ok, eu já vendo aqui 20 refeições, 20 almoços aos meus vizinhos, faz sentido eu aumentar a minha capacidade de takeaway, se calhar estou aqui a criar uma oportunidade de negócio. Ou seja, pensem nos vossos negócios naturalmente com as dificuldades e pensem nesta estratégia maior, faz sentido, não faz sentido, de que maneira é que faz sentido, mas ao mesmo tempo as ações pequenas e diárias, que são aquelas que consolidam alguma coisa, era muito importante que vocês conseguissem fazer. E estas dicas que nós vamos dar aqui, que já temos dado e hoje com o telefone, podem ser de facto uma ajuda nas microações diárias que podem ter um retorno nos vossos negócios. Muito, muito grande. Aliás, os grandes projetos fazem-se de microações e há aqui um conceito muito interessante que eu costumo partilhar várias vezes, que é o sermos micro-ambiciosos, não é? Exato. Porque muitas vezes colocamos uma carga muito grande sobre nós em termos de estratégia, não é? A estratégia de negócio, isto é um fardo muito grande que às vezes parece que não sabemos muito bem como é que vamos começar a estruturá-lo, ou a analisá-lo, ou a revê-lo. As microações são muito poderosas. O ser micro-ambicioso em pequenas ações acaba por ser muito estruturante e indicador de algo que eu posso estar sistematicamente a potenciar para criar um resultado precisamente, Florinda. E é muito interessante que eu chego ao fim do dia e diga assim, caramba, não tive os meus clientes, não me visitaram, mas liguei para aquela senhora e ela vem cá para a semana. E o retorno de ter uma coisa positiva, de uma ação pequenina que eu fiz, alimenta-me a força de eu amanhã continuar e eu voltar E é o que tu dizes, é ligar ao cliente e perguntar o que é que faria sentido para si, o que é que seria um benefício para si que antes não era e que seria um benefício agora. E eu estou-me a lembrar destas cadeias que existem de takeaway para levar os pratos da restauração até a casa do cliente, mas isto tudo se calhar não tem que ser feito necessariamente por uma companhia externa, porque não levar a nossa comida e servir.
não é? Exato, eu estou ali num centro da Sim, cidade, que tem sim. ali um conjunto de vizinhos, Claro. mas ainda que eu recorra a uma empresa externa, hoje temos o Sim, Avarites sim, sim. e Mas outros podemos locais. diferenciar indo servir ao local, não é? Exato. Desde que seja um espaço próximo, Exatamente. podemos usar a nossa equipa, que muitas das vezes há parte dela que fica em layout devido a esta situação e que poderia ser potenciada para criar ou renovar um negócio de uma outra forma. Precisamente, Não é? Portanto, precisamente. aqui o sublinhar são estas microações Pequenas coisas diárias que nós podemos Exatamente. fazer, independentemente Claro. de eu repensar toda a minha vida agora com este contexto. Como essa questão falávamos de uma chamada a mais por dia, isto é uma microação, mas Isso. que reverte claramente num resultado que pode ser claramente potenciador, não é? E o que é que eu vou Ok. ligar ao cliente? Vou dizer o quê? Muitos de vocês provavelmente estão a pensar nisto. Já vamos dar aqui Já algumas vamos a isso, ideias. já vamos a isso. Portanto, Então- síntese da última sessão, portanto, falámos que para desenvolver bem um processo de outbound, teríamos claramente que definir o nosso objetivo. Porque é que eu vou fazer uma chamada É isso, telefónica, é não é? isso. O que é que me leva a pegar no telefone? O que é que eu vou dizer? Estou a ligar porque estou a ligar para quê? Não é? Primeiro, definir o objetivo. Segundo, preparar-se, pensar na estratégia e preparar-se. E preparar-se é conhecer a empresa, conhecer a pessoa com quem vamos falar, fazer levantamento de informação, falar no mundo dele e não numa pessoa que está fora claramente desse universo e que ainda anda à procura e está a fazer uma prospecção de informação. É isso. Terceiro, ligar. Identificar-se, Ação, não é? Identificar-se assim à empresa, ter um objetivo que seja interessante para o cliente, ou seja, estamos a falar dos benefícios para o cliente e nunca daquilo que nos interessa, e fazer uma pergunta de qualificação. Certo? Certo. Na Final- verdade é chamar aqui a atenção ao outro lado. Uhum. E finalmente, conquistar barreiras. Não é? Porque vamos apanhá-las no processo, durante o processo, também saber conquistar a barreira como envolvê-la e pedir ajuda. É isso mesmo, Não é? é isso mesmo. Portanto, esta regra Ok. toda é igual para a barreira ou não, eu tenho que estar Exatamente. preparada para, se eu apanhar uma barreira, tenho que fazer isto 2 vezes. Tenho que fazer com a barreira e depois tenho que fazer com o meu destinatário, com o meu alvo. Ok. Muito bem, Florinda, é Portanto, isso mesmo. hoje vamos à simulação. Pegando em tudo isto que partilhámos na última live, bora lá, Judite, vais para cima do palco, não é? Vais. Vou fazer telefonemas. Vais fazer telefonemas, vais para cima do palco, não é? Exato. E portanto, desse lado aí, é uma boa maneira de ouvir em modelo encantador, não é? Vamos Armos ver se encantar, conseguimos, não é? Vamos ver se como conseguimos. fazer este outbound. Então, em que situações? Conta lá, Pensem, Judite. enquanto eu vou fazer aqui uma simulação, eu pedia-vos para vocês pensarem no motivo que vos levaria a ligar para um cliente. E se quiserem, digam: olha, o meu negócio é assim, eu gostava de fazer assim. Partilhem para nós podermos usar os vossos exemplos e eu ia tentar depois fazer simulações com os vossos próprios casos. Eu vou fazer um exemplo de um caso que eu conheço, que na verdade é o da Enérgica. Claro. Portanto, imaginem, antes de dar o exemplo, quando nós pensamos em ter uma ação diária, muitas vezes nós desistimos desta ação, do fazer, porque, como dizia há bocadinho a Florinda, o ser macro ambicioso às vezes mata as microações. Quer dizer assim, eu agora devia ligar para os meus clientes todos, ou agora devia fazer prospecção e ir à procura. Mas aquilo começa-me a parecer uma coisa tão grande que eu desisto antes de fazer alguma coisa. Então comecem a desmembrar uma coisa macro numa coisa mais micro, para não termos esta fraqueza, se quiserem, ou Ou até para não nos enrolarmos em Exato. excesso de informação, não é? Precisamente. Portanto, comecem a desmembrar. Ok, vou usar o telefone. Muito bem. Qual Vou é o usar objetivo? telefone. Exato. Para quê? Qual é o Ok. objetivo? Vou pensar assim, como ainda não estou muito treinada, não estou muito segura do que vou fazer, vou começar pelos clientes que eu já conheço. Ok. Em vez de ligar a gente que eu não conheço de lado nenhum para fazer aqui algum tipo de coisa, vou ligar àqueles que eu já conheço. Ou seja, vamos pegar no outbound para usar com um cliente já existente. Exato. Certo? Ok. Lista de clientes. Certo. Vão-me dizer assim, o meu software não dá. Não desistam aí. Ok, o meu software não dá, não tenho lista de clientes. Lembra-se de algum? Se calhar tem de memória. Quem é o seu cliente mais frequente, que vinha muitas vezes e já não o vê há que tempos? É engraçado que eu vou muitas vezes aqui a um takeaway buscar jantar para casa. E teve fechado estes tempos todos, e agora quando foi a reabertura, eu não sabia muito bem se estava reaberto ou não, sentia muita falta, porque aquilo dá-me um jeito imenso para levar jantar para casa, e liguei. Atendo uma senhora com quem eu habitualmente tratava quando lá passava. Ela, olá, Dona Manuela, eu sou a Judite. Dona Judite, tenho tantas saudades suas. O que eu me lembro de si? Olha, lembro-me de si, lembro-me de um senhor que vinha cá todos os dias. E começa-me a falar de outro cliente, que eu lembro-me de o ver lá.
olha, tenho pensado tanto naquele senhor que é um casal já de idade, até estou preocupada se eles estão bem. E sabe que é, não tenho o número de telefone dele, porque se eu tinha o número de telefone dele, já lhe tinha telefonado, mas já pensei em ir procurar onde é que eles estão. Vejam bem, esta senhora tem, de memória, uma lembrança de um cliente que era frequente, que já não vê há não sei quanto tempo, e agora Sim. era uma oportunidade maravilhosa de retomar o contacto com aquela contacto. pessoa. Não tem o número de telefone. Como é que uma empresa que lida com um cliente anos a fio diariamente não tem um contacto com o cliente? Primeira coisa que vocês vão ficar atentos é vão registar tudo dos vossos clientes. A informação até porque existem ferramentas já hoje em dia para trabalhar isso muitíssimo bem, não é? Com certeza. Um caderno, não importa o quê. Registra a informação porque a informação é preciosa. E agora, neste caso aqui, era fundamental. Era fundamental. Pensem, vou ligar aos clientes que habitualmente vinham todos os meses e já não vejo. Ok. Vão à vossa base de dados, vão à vossa listagem, vão à vossa memória, vão ao vosso telemóvel. Arranjem as ferramentas que quiserem, mas façam alguma coisa. Só me lembro de um. Liga esse. Exatamente. Só tem 3. Liga esse. Não fiquem, se eu tivesse... Não fiquem nesta lamentação. Tenham microações, porque isto pode fazer a diferença. Era isso que estavas a dizer, ou seja, se calhar a base mais consistente para iniciar este processo, como tu dizias, e bem, era estruturar um plano bem concebido, bem pensado, um plano estratégico de contactos, tipificando por áreas de intervenção ou por tipologia de clientes. Se calhar isto fazia sentido, mas quem não tem que fazer de qualquer forma. Aqui é que está a grande questão. Eu posso começar com um plano estruturado se tiver informação para fazer, se não tiver, e aliás, muitas das vezes são as pequenas microações que depois dão origem à criação de um plano, porque começam a trazer resultados e depois nós queremos consolidá-los, não é? Mesmo. Portanto, a ideia é começar. Uma grande caminhada começa com um pequenino passo. Portanto, comecem a fazer. Claro que se tiverem software, se tiverem equipa, façam um plano. Olhem para a vossa lista de clientes e perguntem-se quem é o cliente que compra aquele tipo de produto que agora até é possível vender. Quem é o cliente que tem uma faixa etária mais elevada? Grupo de risco. Os grupos de risco. Ou seja, arrumem os clientes por tipologia. Sim. E isso vai ajudar-vos a determinar qual é o objetivo da chamada. Exatamente. E até o tipo de serviço que vamos prestar, dependendo do produto que eu tenho, tipo de serviço. Sei lá, estou-me a lembrar de muitos dos nossos ouvintes que vêm, os nossos fãs da Ergovisão, olá, que equipa maravilhosa. Não sei, vocês não têm uma base de dados, clientes que tinham consultas marcadas de optometria. Já podem fazer... Liguem. Não podem fazer, liguem na mesma. Digam, senhor cliente, ainda não temos todas as condições reunidas, temos o seu processo connosco, como é que está, mantenham esta ligação com as pessoas. É muito, muito importante que, quando eu ligo, tenha muito claro qual é o objetivo daquela mensagem, que aquela mensagem faça sentido, que o objetivo faça sentido para o lado. A proatividade e a iniciativa aqui é fundamental e depois é aquela questão, porque hoje em dia até este contexto tem muita razão de existir para se fazer um contacto novo. Exato. Só isto já é uma razão, não é? Como é que a senhora está? Como é que passou? Avisem. Vocês avisaram as vossas pessoas que já estavam abertas? Claro. Avisem, digam, olha, já abrimos na semana passada, temos todas as condições, o senhor pode vir, tranquila, se quiser marcar, fazemos questão de reservar um espaço só para si. Na verdade é dar a importância ao cliente e manter aqui esta ligação. Ok. O Oliveira está a partilhar aqui connosco, Judite, é desafio para ti. Alternativas ao que sim e ao que não, ou seja, termos aqui ambas as perspectivas quando ouvimos um sim ou quando ouvimos um não do lado de lá, não é? Portanto, temos que pensar nisso também. Okay. Ora lá, então vamos à situação da Enérgica. Estavas tu a dizer, vais pegar num caso específico aqui da intervenção da Enérgica e vais fazer um contacto, um outbound para um cliente já existente, certo? Eu ia começar pelo mais difícil, mas podemos ser pelo mais difícil. Ok. Pode ser, por exemplo, um existente é mais ou menos fácil. Ok. Então, eu vou à lista de clientes e vou dizer quais são os clientes que assistiram à última formação de comunicação positiva. Ok. Não é? Eu agora, se calhar, com base no resultado que eu tenho, do registro que eu tenho dos clientes que fizeram aquela comunicação, eu posso muito bem ligar a dizer... em função da informação que eu tenho, que estamos a pensar fazer uma ação de formação em inteligência emocional e gostávamos muito de perceber se faz sentido aquela informação para aquela pessoa que eu já sei que faz, mas na verdade eu vou perguntar. Eu vou colar aqui com a pergunta de validação. Ok, então vamos seguir os passos. Vais definir o objetivo, vais preparar-te, vais ligar e vais conquistar, ou se houver uma barreira eventualmente, ou vais criar aquela tal pergunta de qualificação para garantir que o processo é bem delineado. Certo, ok, então vamos lá. Eu sou cliente.
Tu és a barreira ou já és o alvo? Vais fazer dos dois, Vou não é? fazer dos dois. Tá bem. Então eu vou ligar, só o contexto, vou ligar para uma... Quero falar com a diretora de Recursos Humanos Sim. da empresa onde trabalha a Florinda, que é a própria. Sim, mas primeiro vou ser secretária. E que quem teve na formação não foi a diretora, foi um elemento da equipa dela. Ok. Mas eu quero é a diretora como alvo da formação. Da formação. Ok. Então vou ligar. Está a chamar. Estou sim, boa tarde, Bernardo Zé Silva, fala Florinda. Olá, Dona Florinda, viva, muito boa tarde. Dona Florinda, sou a Judite, estou a ligar-lhe da Enérgica, não sei se sabe quem nós somos. Sim, tenho uma ideia do vosso nome. Tenho, sim. Esta pergunta aparece porque eu tenho a certeza que ela sabe, ok? Uhum. Se for um cliente novo, vocês não podem fazer esta pergunta. Sabe quem somos? Não sei, minha senhora. Eu estou a pedir um não. Eu sei que ela sabe, Ok. portanto é por isso que eu pergunto. Sim. Conheço. Como é que vai a senhora? Como é que tem passado? Bem, obrigada. Bem, e a Estamos senhora todos também? desconfinados já? É verdade, estamos todos a trabalhar novamente. Felizmente. Sem nenhum drama por aí, não é, Florinda? Tudo bem, felizmente por este lado também. Muito Está tudo bem. bem. Espero que do seu também. Tudo tranquilo, ainda com algumas restrições, mas pronto. Acredito que isto vai passar rápido. Vamos acreditar. Ok. Dona Florinda precisava de uma ajuda sua. Sim. A colega, a Francisca, que participou na nossa última ação, teve algum feedback da Francisca relativamente a essa ação? Pois não sei, só mesmo se falar com a diretora de Recursos Humanos, porque não tenho acesso a essa informação. Ok. E não posso dizer-lhe nada a respeito disso, não. Ok. E acha que era possível falar com a diretora? Como é que se chama? A senhora é a doutora... Doutora Ana Maria. Ana Maria. Por acaso não pode-me passar com a doutora Ana Maria? Pois, se aguardar um bocadinho, eu vou ver se é possível passar a chamada, está bem? Com certeza. Ok, Obrigada. Ok, vou passar a chamada. Sou boazinha, está bem? Ok. Olá, Dona Judite, novamente vou-lhe passar a chamada. A doutora Ana Maria vai contactá-la. Obrigada, vai Florinda. recebê-la. Obrigada, gosto em ouvi-la. Até já. Obrigada. Já está. Tu sim? Doutora Ana Maria, Certíssimo. viva, como é que a senhora passou? Bem, obrigada. Oh, doutora Ana Maria, sou a Judite, da Enérgica. Uhum. Diga-me, por favor, teve feedback da Francisca, a formação que ela participou connosco, de comunicação positiva, relembra-me, por favor, se teve feedback dela? Sim, na altura contactei com ela e ela deu um feedback bastante positivo e disse que tinha trazido algumas ferramentas bastante interessantes para o desempenho das suas funções. Que interessante. Bom, de facto é interessante. Nós já tínhamos tido o feedback dela e, na verdade, era um feedback muito positivo. De qualquer maneira, gostávamos muito de ter a sua visão, até porque é especialista nestas áreas, era importante perceber se de facto o resultado depois na prática foi valorizado. Doutora Ana Maria, aproveito a oportunidade para lhe dar nota de que nós estamos a preparar uma ação de formação e em função da sua área eu gostava muito de saber da sua opinião se faz sentido esta formação para as direções de equipas. Nós estamos a preparar uma formação de inteligência emocional que pretendemos que as pessoas que a frequentem depois sejam capazes de levar ferramentas muito práticas de gestão de equipas. Isto faz sentido para a vossa realidade, doutora Ana Maria? Com certeza, certamente que faz todo sentido. Apresentando-me isso dessa forma, acho que é uma mais-valia vocês estarem a trabalhar essa dinâmica e essa área. Sem dúvida. É muito relevante. Então, se me permitir, eu tinha muito gosto em partilhar consigo o programa que estamos a pensar fazer. Foi desenhado aqui com alguns especialistas, mas dada a sua experiência, era muito interessante para nós percebermos a sua opinião, se tiver naturalmente a generosidade de a partilhar e depois, eventualmente, se achar interessante, partilhar com a equipa para poder inscrever algumas das pessoas. Certíssimo. Olha, doutora Judite, ia pedir-lhe então para me mandar os conteúdos e os objetivos dessa ação de formação para eu analisar com mais detalhe. Depois passarei à equipa e provavelmente depois alguém entrará em contacto consigo para manifestar o interesse ou não de participação, pode ser? Está combinadíssimo. Ok. Então, em minutos vai ter o e-mail meu com esta informação. Ok, combinado. E mais uma vez, obrigada pela sua Obrigada também. Adeus, muito boa tarde. Um gosto, com licença. Oliveira, fogo, não deixa passar nada. Eu, não dona. Olha, não, e não estive na última live porque não fiz a passagem da chamada. Tumba, vai buscar. O objetivo também. O que é maravilhoso. O objetivo não era. Opá, já me puseram lá à prova em tudo, meu. É muita coisa. Olha, minha querida, isto é um risco de estares em direto a mandar bitados. Opa, Oliveira, mil perdões não ter de facto. Pronto. Doutora Judite, vou passar a jogar a doutora Maria, com certeza.
Espetacular, muito bom. Oh, é isso, Olha, isto é uma aprendizagem Fiquei total. tão desconfortável, Oliveira, que já estava a processar mal aquilo que a gente me estava a dizer. Estava a ver aqui ao longe, ai, que eu já me esbarrei toda. Ok. E é interessante porque o Oliveira também diz uma coisa que é muito polémica, que não é Que é nada consensual, que é o dono, ou o senhor, ou o doutor, ou... Yeah. Nós temos vários clientes, uns dizem, não, para nós é senhora dona. Senhora Eu dona. lembro-me que temos uma clínica em Lisboa, que tem uma rede de clínicas, e eles fazem questão que todos os profissionais do atendimento telefónico tratem os clientes por senhora dona. Eu acho aquilo muito pouco elegante, mas faz parte da... Pronto, é a cultura da organização. Temos muitos outros que dizem dona, temos muitos outros que preferem senhora. Tá, Oliveira, obrigada. ajuste. Fui eu que disse Dona Oliveira, portanto, também disse Dona Ai, Florinda. disseste. Então, mas é que eu não gosto de Dona. Se eu tinha dito, agora já ia pôr-me de Não, castigo fui eu durante que o resto do dia. Dona Florinda, obrigada. Olha, mas também se não fosse este bocadinho, a Oliveira não se ria à brava aí desse lado. Portanto, ok, não cumpri as boas práticas que foram definidas na última live da passagem telefónica. Não, e vamos ver, e eu também falhei aqui imenso. Quem é que me apanha aqui em falhas? Eu estava a dizer, eu estava a falar contigo, estava em autoavaliação, porque na verdade eu não preparei muito bem. Deixámos aqui só, olha, vamos criar uma cena, está bem. Não é? E eu estou a utilizar as ferramentas que eu conheço, mas muitas vezes em live a coisa não corre como nós gostávamos. Oliveira está a dizer que a Judite que falou imenso e não deu abertura a este lado. É isso, Oliveira. Um dos princípios é dar o palco ao outro e fazer-lhe perguntas no sentido de que ele vai respondendo à velocidade das perguntas que eu lhe faço. Sim. Eu Eu recebi uma e essa eu lembro-me de ter respondido, mas foi Porquê? de Porque eu facto. pedi opinião. Sim. E isso para ti era importante. E deixou-me aqui um bocadinho inchada. Posso pedir a sua opinião? É Eu isso. soube-me bem. Certo. Ok. Mas eu devia ter feito um caminho de perguntas muito maior. Eu não preparei esta chamada como devia, até porque tinha pensado numa outra situação e agora aqui no contexto ocorreu-me outra, mas na verdade também é interessante vocês apanharem onde é que eu falhei. Yep. Pode ser uma forma interessante de corrigirmos alguns Uma pergunta mais aberta. Obrigada, Isabela, também adoro a menina. Ok. Portanto, aqui acima de tudo o que tu fizeste no envolvimento foi, gostaria de pedir a sua opinião para saber se faz sentido. Aqui eu senti claramente este envolvimento na tua abordagem, no envolvimento e do pedir-me ajuda, em que eu achei, sou muito importante para a Judite, deixa-me cá dar-lhe uma dica, não é? Exato. E isso funcionou muito bem. Houve uma pergunta que me fez falar, mas como dizia a Oliveira, se calhar passaste mais tempo tu a falar do que eu, Certo, não é? certo. E isto foi aqui alguma fragilidade que se notou nesta simulação, não é? isso. Ok. Mas pronto, a abordagem foi interessante, porque foi para pedir feedback de uma ação anterior, entretanto apresentaste uma ideia, pediste uma opinião, envolveste, validaste a importância e portanto acabaste já por falar numa ação de formação sem estar necessariamente a vender, Isso, certo? isso Pelo menos foi isso que eu percebi assim. Exato. Eu tenho tudo pensado, tenho o programa, tenho o preço, tenho a data, tenho tudo. Eu só lhe pedi a opinião no sentido que ela valide aquilo que já está feito. E o que a Isabel também está a propor era que, obviamente, também se calhar devia ter ficado marcada uma agenda para retornar o contacto no sentido de isso, validar. Era isso. Muito bem. Mas isto é sinal que a malta que está de lado de lá, esta malta Está a boa, esta ouvir gente boa, verdadeiramente. estão a integrar isto tudo de uma forma fantástica. Porque o difícil, nós estamos aqui a mandar uns bitites, não é? E pronto, e vale o que vale. O difícil depois é ser capaz de aplicar isto na prática. E não há prática nenhuma que não tenha uma teoria De por base, nem e também princípios. não há nenhuma teoria que não tenha prática por base. Portanto, na verdade, o que nós vamos fazer a seguir, todos devíamos, era pôr isto em prática. Para quê? Para te questionar a prática e criar outra teoria. Mas para isso precisamos de cometer erros. Exatamente. Aliás, é do erro que vem a aprendizagem. Isso. E não é complicado nada, Oliveira, nem mauzinho. É uma pessoa atenta e desafiadora. Isso é que é fantástico. Ok. Não, Oliveira, Bora lá, por favor, bora lá. por favor. Bora lá. Já sabe Então que eu vá, adoro a outra simulação. A outra simulação é mais difícil, que na verdade é fazer um contacto para um cliente que eu não conheço de lado nenhum. Sim. Que eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Então, nunca ouvi. Pronto, porque no primeiro telefonema foi mais fácil, que eu disse Ok. a Francisca, já nos conhece, não sei o quê. O segundo telefonema, que eu preparei mais ou menos, portanto vou ter aqui carradas de erros, fiquem atentos aos erros para depois me darem Para nota. poderes dar feedback aqui. Isso, de quais são. Depois vão avaliar a prestação da Judite. Sim, porque eu estou aqui numa posição de passividade que é apesar de já ter sido apanhada como secretária de transição. Porque já devias ter aprendido algumas coisas, não é? Já devia. Ok. De qualquer das formas, deem feedback de aprendizagem para logicamente, nós também termos aqui alguma percepção Os nossos seguidores já são amigos e trocam mensagens entre eles, que é E é maravilhoso. espetacular. Adoro. Ok, então vamos a uma situação
de simulação para um cliente novo que nunca ouvi e vais apresentar o quê? Tens alguma ideia? Pronto, eu vou aproveitar este live para vos vender, que é uma coisa um bocadinho má, colarmos aqui, mas ainda assim nós temos que sobreviver. Vou aproveitar esta live para vender, de facto, para vos passar aqui a informação que nós temos uma ação de formação marcada para os próximos dias 21 e 22. 21 e 22, em regime à distância, portanto vamos estar ligados no online, de comunicação positiva para encantar. Yep. E portanto eu vou ligar para uma empresa que eu não conheço, mas que ando aqui a catrapescar há algum tempo porque me interessa pela importância que tem na região, Sim. pela importância que tem no setor, pela notoriedade que pode trazer, enfim. É uma empresa importante e eu quero aqui chegar ao diretor comercial. Ok. Porque é uma comunicação positiva para encantar, mas Portanto, muito para virada para as para vendas. as vendas. Ok. Ok. Então bora lá. Tu vais ser E a quem barreira sou outra eu? vez? Quem sou eu? Tu podes ser a Cristina, secretária, certo. ou telefonista, Ok. e eu vou falar com a doutora Mafalda. Ok. Está bem? Vou ser uma secretária que sabe destas cenas do atendimento ou posso ser mesmo leiga? Tu é que sabes disso, ok, eu não ok. eu não Eu quero sou a Oliveira, Se vai quiseres estar de olho. Vou-me redimir para a Oliveira, vou fazer isto assim. Não, Oliveira, com brilho, atento, com brilho, que a com brilho. Bora lá então. Bora lá. Ok. Com objetividade, espaço, tempo, perguntas, etc. Essa cena toda que a gente Eu prometo que me vou concentrar para pôr tudo aqui em prática. Ok. Mas fiquem atentos e apanhem-me no erro. Ok. Está a chamar? Estou assim, muito boa tarde. Fala Cristina, da empresa Duarte e Companhia. Olá, Cristina, viva, muito boa tarde. Viva. Oh, Cristina, a Cristina não me conhece, o meu nome é Judite, eu estou a ligar-lhe de uma empresa aqui, vossa vizinha, a Enérgica, e eu gostava muito de falar com o vosso diretor comercial, que eu de facto não sei quem é. A Cristina ajuda-me, por favor, tenho a certeza que... Diretor comercial é o Dr. Carlos César. Ah, Dr. Carlos César, perfeito. Oh, Cristina, posso tratá-la por Cristina? Claro que sim, doutora Judite. Judite, por favor. Judite, sim. Oh, Cristina, diga-me, por favor, eu não sei se faz sentido falar com este senhor, acha que ele me atende, que é fácil de acesso? Pois, ele de facto não é muito disponível e nós não temos assim autorização plena para passar todas as chamadas, como deve calcular, seria uma interrupção constante e portanto não é assim um processo que seja muito fácil. Era o que eu imaginaria. Oh, Cristina, então não sei muito bem o que é que hei de fazer. Ora bem... Só se a doutora Judite quiser enviar um e-mail com essa informação que me quer passar. Sim, com certeza, posso mandar um e-mail, não tem problema nenhum. Ainda assim, Cristina, eu se calhar partilho consigo e a Cristina já me diz se vale a pena ou não estarmos aqui a investir algum tempo dele. Certo. Sabe o que é, Cristina? Olha, nós somos especialistas, acreditamos que somos especialistas em treino de equipas comerciais. E estamos a desenhar uma formação pensada para a relação entre comerciais, equipa comercial interna e externa e cliente. E esta formação é muito enfocada na comunicação. Ou seja, nós sabemos, e também era uma pergunta que eu lhe ia fazer, que muitos dos problemas das organizações advêm de falhas de comunicação. Não sei se é o vosso caso. Sim, com certeza. Isso é uma prática corrente daquilo que nós ouvimos quando trabalhamos nessas áreas, sem dúvida. Pois, é um problema, não é? Às vezes parece tão simples de comunicar. É verdade. Pronto, e era precisamente com base neste princípio, ou seja, nós pensarmos numa formação para aumentar a eficácia da comunicação, que eu gostava de falar com o seu diretor comercial. Certo. Não sei se acha que eu se lhe ligar mais numa hora mais oportuna, não sei, Cristina, ajude-me mais de manhã, mais à tarde. Olha, de facto, hoje, doutora Judite, não me parece que seja viável, até porque a esta hora ele não permite a passagem de chamadas. Okay. Faça essa questão que me colocou agora, se calhar iria propor ligar-me amanhã a partir das 10, entre as 10 e as 10 e meia, e eu veria da disponibilidade dele de rapidamente trocar algumas palavras consigo e perceber a viabilidade daquilo que está a propor. Perfeito, Cristina, perfeito. Okay. Muito, muito obrigada pela sua ajuda. Foi uma Ora é essa. Obrigada. Adeus, então até amanhã. Obrigada. Barreira fofa.
Mas não passou. Foste Ó, muito Oliveira, e um sorrisinho agora aqui já no final. A Oliveira diz que a Cristina não ri, mas eu estava a levar isto muito a sério para não cometer loucuras, não é? Porque às tantas começamos a divertir-nos e abandalhamos um bocadinho aqui. Mas sabem o que é engraçado da minha experiência e Sim. efetivamente prática quando faço telefonemas? Isto não acontece assim, porque é muito provável que aos primeiros segundos que eu estou a falar com aquela pessoa já estamos de facto assim, a rir, descontraídamente. Mas acha que não o chatei mais, não é? Não chatei mais, não. Se calhar ligo, não sei o quê. Portanto, quando nós não insistimos muito... Exatamente, quando abrimos caminho. Exato. Quando fazemos muita força para, o Aí, outro lado pensa, aí a barreira aí. faz ainda mais resistência. Precisamente. Quando dizemos assim, olha, não se preocupe, se calhar não faz sentido nenhum, não incomode mais, eu não chatei mais, a mim parecia uma coisa super interessante, mas bom, é melhor não chatear. Não, peraí. Até porque elas não querem ficar com a responsabilidade de não terem passado uma coisa interessante. Exatamente. Não façam muita pressão. Esta conquista é mesmo de partilhar, de deixar ali uma envolver e pedir ajuda, não é? E isso. pode não trazer resultado necessariamente à primeira, não é? Mas já ficou criada uma relação de cordialidade, simpatia, até alguma empatia entre as duas partes. Portanto, a próxima vez que me ligares, olá, Dona Cristina, Dona. Eu vou dizer, olá, Trastite, como está? E vou-me rir mais, Oliveira, nessa altura. Hoje ainda estava aqui com alguma carga para lhe dificultar aqui um bocadinho o processo, sem dúvida nenhuma. Ok, sistematizando então, Judite, depois desta simulação, que pontos-chave é que tu queres sublinhar para partilhar aqui com o nosso grupo fantástico que está de lado de lá, como os pontos-chave a ter em conta quando eu estou a fazer um contacto com um cliente que ainda não conheço, ok? Quer já com que não conheço, eu ia-te fazer aqui os pontos-chave relativamente ao que não conheço e ao que conheço. Ok, tu pediste-me agora ao que eu não conheço. Antes de entrares por aí, vou-te dar aqui um feedback da Isabel. Está a dizer, acham produtivo falar com quem não tem o poder de decisão? Se a pessoa não está em conexão, talvez não veja sentido em passar a chamada. Eu acho que é muito importante partilhar a informação com quem vos atende. Mesmo que a pessoa não perceba. Mesmo que a pessoa não perceba. É dizer, tenho aqui, olha, mas ouve-me, eu partilho consigo tudo, tenho disponibilidade para me ouvir, e a pessoa vai dizer, mas é muito complicado. Não tem nada de complicado. Na verdade, tenho uma solução que eu acho que era muito interessante e que ia ter aqui um retorno no seu negócio. Um overview, não é preciso detalhe. Exatamente, é uma visão macro. Exato. Se a pessoa der conversa, nós avançamos mais um bocadinho. Isso mesmo. Mas mesmo que não seja esse o objetivo da pessoa que está a receber a informação, ou seja, como diz a Isabel, não é a área de intervenção dela, ela vai sentir-se claramente importante por ter sido envolvida nisto. Isso. Ou seja, isto era para o diretor, mas esta senhora até falou comigo. Exato. Afinal, eu sei se for alguma uma coisa muito disto. complexa, eu aumento muito a probabilidade dela passar, porque ela não percebe, mas não quer correr o risco daquilo ficar ali parado. Portanto, ela sente a responsabilidade de entregar aquilo a alguém. Claramente. Não resistam a explicar. Muitas vezes quando eu digo, não, pois isso era só com ele. Eu estou a dizer àquela pessoa, não és importante, não quero partilhar, tu não vales nada, e ela vai dizer... Sim, nem percebes nada disto. Exatamente. Agora esperas, porque eu de facto mando, eu de facto tenho aqui uma autoridade. Eu de facto digo o que é que passa. Isso não é? mesmo. Eu sou o querido, e portanto só passas se eu quiser. Sim. Partilhem, não tem mal nenhum. Ok. Então vamos aqui aos pontos síntese daquilo que tu queres sublinhar para a nossa equipa de lado de lá ter em conta quando está a fazer esta chamada telefónica para um cliente que não nos conhece para fazer um outbound. Certo. Os mesmos que eu já tinha dito. Se a pessoa que atendeu o telefone se identificou, isso é uma informação preciosa. Eu tenho que verbalizar o nome da pessoa. Dona Cristina, Senhora Cristina, Doutora Cristina, Menina Cristina, o que for, eu tenho que dizer o nome daquela pessoa. É uma informação que eu não posso deixar escapar. Sem exageros, nada de minha querida. Não há queridas, ok? Não há queridinha. Não, isso não. Perguntar como é que ela está, eu já não me lembro, mas esta pergunta faz sentido. Esperem uma resposta. Depois, chamem a atenção, captem a atenção dela, dizendo, o meu nome é Judite, não me conhece, tenho um assunto para tratar com aquela pessoa que eu acho que é do vosso interesse, e este interesse tem que estar aqui marcadamente. Pode ser, gostava da opinião do senhor diretor, acredito que possa ser uma mais-valia, exatamente, uma solução interessante, dado que a sua empresa tem uma equipa grande, nesta área, dado que tem não sei o quê. Ou seja, eu tenho que ter alguma informação do lado de lá para que o motivo do meu telefonema seja do interesse do lado de lá. Ligarem para dizer que tem uma solução espetacular, que queriam apresentar a não sei quem, e isso provavelmente não vai trazer retorno nenhum. Não, porque a pessoa diz, tem soluções, há muitas no mercado, não é? Exato.
Exatamente. Benefícios, Eu tenho uma se calhar, coisa, é que não. mas que vai resolver uma determinada coisa Sim, daquela empresa. Pois eu tenho que saber essa informação. Se vocês não tiverem informação nenhuma, que isto também pode acontecer, só têm um contacto, uma coisa muito fria, não têm informação nenhuma, vocês podem muito bem dizer, olha, temos uma solução, pensámos para a empresa deste perfil, Sim. e arrisquem o perfil, Uhum. gostávamos de saber se isto faz sentido para vocês. Uhum. E a pessoa vai dizer, não, mas nós não somos nada desse perfil. Com certeza, então não achatei mais, muito obrigada, foi um gosto a Deus. Não insistam, ok? A insistência passa uma Porque mensagem... se a abordagem já estava condicionada errada, é só enterro próprio, não é? Precisamente, Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se não têm nenhuma informação, não digam, pensámos nisto para empresas deste perfil, e o perfil que vocês pensaram não pode ser uma coisa muito afunilada que à partida titule a empresa. Exatamente. Pensámos para empresas do setor não sei quê. Pronto, eu já sei que aquela é do setor. Claro. Pensámos para empresas que estão localizadas ali. Uhum. Pensámos Ou que para desenvolvem empresas vendas que têm online. mais de X pessoas. Sim. Pronto, uma Exatamente. característica seja tão larga que aquela também caiba lá. Sim. E depois validem. Também não queremos maçar, gostávamos de perceber se isto faz sentido Sim, para sim. si. E deixar a dúvida, a pergunta, porque a pessoa do outro lado também vai querer saber. Claro. Então, mas o que é, afinal? Diga lá. Pronto, diga lá já é uma boa pergunta. Sim. Ok? Portanto, Exatamente. na verdade é aproveitarem esta primeira ligação com uma provável barreira para a trazerem para o vosso lado, enquanto aliada, depois conquistarem o vosso alvo com uma pergunta de validação que vos leve ou a validar o contacto ou a pô-lo em sim, Uhum. porque isso também pode acontecer. Temos uma formação cujo resultado é, em média, os nossos clientes sobem as vendas em 20%. Isto interessava-lhe? Yep. Esta Isso, pergunta isso é brutalmente impactante, não é? Claro, porque esta pergunta é garantidamente sim. Eu estou a condicionar, eu estou a dizer uma coisa boa, não é? Sim. Se eu tiver esta informação. Portanto, é conquistar a barreira, estar preparado para o alvo, envolvendo com Sim. perguntas e clarificando. E depois ser muito objetivo a apresentar a solução. O objetivo do vosso sistema tem que ser muito... O Oliveira está a perguntar se numa chamada onde eventualmente eu abordo com essa dinâmica que tu dizes, empresas que estão dentro deste perfil, e se eu tiver um feedback negativo, está ele a perguntar, e não podemos aproveitar a conversa para saber mais um pouco do perfil. Imagina que erraste na MUS, se calhar não é o melhor momento para saberes mais sobre o perfil, não é? Depende. Se a É? pessoa do lado de lá... não, pois Deve- não é esse o nosso perfil. Ah, caramba, então como é que eu me enganei completamente? Uhum. Eu tinha ideia que vocês vendiam... Batatas. Batatas. Não, senhora, então nós vendemos impressoras. As impressoras... impressoras? Oh, curioso. Então impressoras de que tipo? Não, impressoras, não sei o quê, mas produzem mesmo ou só comercializam? Perguntas que façam o outro Sim, lado sim. falar, no sentido de que eu estou interessada em saber do negócio dele. Não quero vender nada, só Sim. fiquei mesmo curiosa. Sim, mas do outro lado tens de ter essa abertura, porque Claro. se tens um não seco, estar a insistir, estás a queimar claramente a imagem É. e a abordagem que estás a fazer, É isso, não é? é isso Portanto, mesmo, isso é é isso importante. Ok. Então, isto já esticamos, já passámos os 40 minutos, começas 40? a falar e é Estás a o que é brincar. habitualmente. É verdade, é verdade. Ok, de qualquer das formas, fica aqui alguma brincadeira associada a esta simulação de clientes já conhecidos e não conhecidos para fazer aqui um processo de outbound, com o feedback maravilhoso que vocês deram desse lado de algumas fragilidades que nós apresentamos face aos conteúdos que partilhamos na nossa última live, e é grandioso vocês estarem a fazer este feedback porque é sinal que estão claramente integrados neste processo e estão envolvidos, e portanto só por isso o nosso maior obrigado. Sim, uma nota muito importante de resumo de hoje. Façam todos os dias alguma coisa, usando esta ferramenta maravilhosa que é o telefone. Todos os dias façam alguma coisa. Obriguem-se a fazer todos os dias uma chamada, 2 chamadas, alguma coisa. Não é? Para clientes Seja novos, para clientes clientes novos, para atuais. clientes existentes, Sim. não é? Usem Sempre- o telefone como uma ferramenta barata, acessível e que tem aqui uma carrada de oportunidades, quer seja para começar uma relação, quer seja para alimentar as que já existem, quer seja para conseguir vender. Enfim, há aqui um conjunto de oportunidades que não devíamos deixar para passar sermos com esta lembrados, ferramenta. sermos lembrados. Este contexto, como tu partilhavas agora, é maravilhoso só para ligar. Olha, estamos só a ligar para saber se Como está é que tudo a bem senhora consigo. passou? Como é que está? Como é que passou? É isso. Só isto já vai criar uma conexão emocional É que isso. não vai deixar o cliente Uma cair e nota que eu perder-se. me lembrei há bocadinho e agora estava-me a esquecer e voltei-me a lembrar. Para clientes, para ouvintes que tenham clientes business, ou seja, negócios cujo cliente não é um cliente final, que é uma empresa que também tem clientes, uma preparação muito importante que vocês têm que fazer é perceber quais são as dores dos vossos clientes, ou seja,
As empresas estão a viver exatamente os problemas do Covid que vocês estão a viver e eventualmente outros. Ou seja, no negócio do seu cliente, quais são os problemas do negócio do seu cliente? E se vocês forem um fornecedor que ajuda o vosso cliente a resolver aquelas dores, vocês estão a fazer bem. Portanto, o motivo de um telefonema pode ser: quais são as dores dos meus clientes? É isso. Portanto, medicação para as dores é fantástico, não é? Já é ir ao encontro daquilo que tu partilhavas, que é apresentar benefícios reais e concretos para as empresas. Precisamente. Gente fantástica. Fazer coisas pequenas todos os dias. Okay? Microações, sermos micro-ambiciosos. Não invalida que temos planos estratégicos maravilhosos. Claramente. Okay? Mas não podemos ficar só no plano estratégico. É fazer um pequeno passo todos os dias, desenvolver uma microação e sermos micro-ambiciosos nestes processos. Há um discurso de um militar qualquer que agora não me consigo lembrar, mas começa com a importância de fazermos a cama todos os dias. Conheço. Boas práticas trazem grandes resultados na nossa vida. Ok. Posso o dia correr mal, mas fiz a minha cama. Fiz hoje um telefonema. Hoje fiz um telefonema. Posso não ter vendido nada, mas hoje fiz um telefonema. É mesmo isso. Seria o desafio. Gente fantástica, obrigada aí desse lado. Desculpem mais uma vez este abuso excessivo do tempo. Vamos fazer aqui uma ação sobre gestão de tempo. O abuso excessivo do tempo, mas de facto é tão bom estar aqui convosco e ouvir as vossas partilhas, que acabamos por estar aqui dedicadas de uma forma muito natural e sem grande stress e pressão, e por isso é que partilhamos tanta coisa convosco. É isso. Obrigada. Beijos. Fiquem bem. Obrigada. Continuação de bons negócios e bom trabalho. Sim. Até para a semana. Até para a semana.